Olá, sou a professora Érica Xavier e seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje é nossa última aula dedicada a alterações ambientais e vou falar um pouco sobre a conservação ecológica, que podemos definir como a manutenção das interações dos organismos entre si e dos organismos com o ambiente, mantendo assim o ecossistema. Imagina que no lugar dessa floresta que você já sabe ser um ecossistema, fosse construída uma cidade. O que poderia acontecer? A destruição de habitats, a introdução de espécies exóticas e o uso não sustentável dos recursos, como a gente já falou anteriormente. Mas para entendermos melhor a importância desses ambientes, vamos precisar conhecer um pouco sobre diversidade, que é a qualidade daquilo que é diverso. E dentro dessa diversidade temos várias subdivisões, e foram organizadas assim para que possamos compreender melhor. Temos a diversidade genética, que refere-se à variação genética dentro das populações e também entre populações de diferentes espécies. Vamos aqui a um exemplo prático. Temos um casal de coelhos selvagens de pais diferentes. São coelhos na natureza que se encontraram. Eles cruzam e têm seus filhotes. Mas quando a destruição do seu habitat, eles não encontraram mais coelhos selvagens para cruzar. E assim perpetuar a espécie, que a função dos animais seria essa no ambiente. Como os filhotes já adultos não encontraram outros, cruzaram entre si. E aí começa o problema. Os filhotes, caso nasçam, terão problemas sérios de saúde, podendo não chegar à fase adulta ou já nascerem mortos. E a partir disso, começa o processo de extinção dessa espécie de coelho. Esse exemplo é o que acontece quando o ambiente natural, onde os animais vivem, já estão quase todo destruído. Triste, não acha? Também tem uma diversidade de espécies, que é quando uma espécie não pode ser mais encontrada na natureza, a espécie é considerada extinta. Lembra da nossa aula? Nossa primeira aula, falamos do livro vermelho. Expliquei a você a importância desse livro e como as espécies de animais são adicionadas nela. Pois é, graças à existência de animais diferentes, temos uma variedade enorme de espécies de plantas, por exemplo. Aqui trouxe a importância das abelhas para a diversidade de flores, porque graças às abelhas, elas podem polinizar as flores, as plantas e gerar essa diversidade de cores, de formas, de paisagens, de ambientes e de frutos. E por fim, temos a diversidade de ecossistemas, que diz respeito à variação entre ecossistemas. Imagine se a floresta amazônica fosse transformada em uma grande área de plantio. Teríamos inúmeros problemas por isso, pois os ecossistemas têm papel importante na manutenção da vida dos animais e plantas que vivem lá e da nossa vida em si. Além de serviços ecossistêmicos, que são serviços que o ambiente gera para toda a população do planeta, como a purificação do ar, degradação biológica de resíduos diversos e o controle natural de pragas. E para que esses e muitos outros ambientes sejam mantidos, foram criadas as unidades de conservação. Ela consiste em um espaço territorial e seus recursos ambientais com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público com o objetivo de conservar e com limites definidos, tanto espacial quanto administrativo. Também aqui se aplicam garantias de proteção, tanto aos animais quanto aos tipos de plantas que tem lá. Sendo importante dizer que todas essas unidades são cadastradas no Sistema Nacional de Unidades, aqui em relação às unidades de conservação. Temos dois tipos de unidade de conservação, sendo elas as unidades de conservação de proteção integral, onde toda a área protegida ela não foi tocada, ela é uma área, digamos, de mata virgem, de natureza virgem, e as unidades de conservação de uso sustentável. Aqui
Pode ser utilizado alguns recursos, já que a proteção integral não pode ser mexido em nada. Ali, como foi resgatado aquele local, como foi protegido, ele deve ser mantido daquele jeito. Não pode mexer, não pode coletar nenhum tipo de fruta, não pode interferir em nada. Já de uso sustentável, não. Pode ser utilizado algum recurso presente naquele local, naquela área, mas de uma forma que não prejudique os animais e o ambiente em si. Aqui temos uma tabela que ela mostra os tipos de unidade de conservação. Tem algumas, por exemplo, que permitem que haja moradia, geralmente são quilombolas, por exemplo. Outras não permitem nem qualquer tipo de moradia ou contato do humano, do ser humano com aquele local. E agora que está a conhecer algumas unidades de conservação. Temos a floresta amazônica, que é a mais conhecida, né? Ela é uma unidade de conservação, por mais que ela não seja respeitada pelos níveis de desmatamento, mas ela é uma unidade. E no Piauí temos o Cânion do Rio Poti. É uma unidade de conservação recém-adicionada a esse grupo e que vem sendo estudado ainda se vai ser um meio integral, uma unidade de conservação integral ou de uso sustentável. E aí, gostou da aula? Não esqueça de deixar um like e comentar se na sua cidade ou no seu estado tem alguma unidade de conservação. Tchau! E essa aula só pode ocorrer graças ao apoio do Programa Residência Pedagógica do Instituto Federal do Piauí e da Unidade Escolar Benjamin Batista.